Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, bem como também sobre toda a sua família neste momento. Nós estaremos agora ministrando o ensinamento da Palavra de Deus, onde nós estamos usando por tema geral ensinos para uma vida abençoada. Dentro da Palavra de Deus nós encontramos vários ensinamentos para que nós possamos ter uma vida abençoada na presença de Deus. E hoje nós vamos ministrar uma lição cujo tema é um tema muito importante, é um tema que tem por título A Natureza Carnal e os Seus Perigos. E dentro desse ensinamento, dentro dessa lição, nós vamos trabalhar um pouco sobre um personagem muito importante na Bíblia chamado Sansão. Nós vamos falar um pouco dentro da vida de Sansão. O texto bíblico básico que nós temos, que podemos extrair muito conhecimento dentro dele, eu não vou estar lendo o texto em si para não tomar muito tempo, mas o texto bíblico está lá em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 5 e o versículo 24. E também Juízes, capítulo 16, do versículo 4, versículo 6 e versículo 17. Porém, o texto áureo, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, nós vamos fazer menção dele, que diz o seguinte, palavras de Paulo, ele diz o seguinte: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Foi a recomendação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, que era um jovem e que estava ali assumindo uma grande responsabilidade, não somente de servir a Deus, mas também de ser um pastor. Então vamos lá, mas nós vamos usar por base a vida de Sansão. A palavra introdutória desse ensinamento é o seguinte, já que nós vamos falar acerca da pessoa de Sansão, nós vamos falar um pouco sobre os israelitas também. Os israelitas, a princípio, mesmo sabendo que serviam a um Deus todo-poderoso, que os libertara da escravidão egípcia e que lhes havia concedido também a vitória sobre os povos cananeus, dando-lhes as suas terras com todas as suas provisões, eles se esqueceram da lei do Senhor e fizeram o quê? Eles voltaram a praticar o que era mal aos olhos do Senhor, adorando falsos deuses e entregando-se a outras práticas pecaminosas. Agindo dessa maneira, então, Deus ele permitiu que eles fossem dominados por diversos povos, dentre os quais os filisteus, por 40 longos anos. Contudo, a gente vê aí a misericórdia do Senhor, como diz lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, nós vemos que a misericórdia do Senhor ela é imensurável e o seu amor é eterno. Ele fez o quê? Ele resolveu, então, dar ao seu povo mais uma oportunidade de obedecer-lhe e de servi-lo com voluntariedade e integridade. Para isso, ele levantou ali um juiz libertador. E esse juiz chama-se Sansão. Você vai ver nos capítulos 13 ao 16 do livro de Juízes. Nós vamos ver então no primeiro tópico, que tem por título Um juiz separado por Deus no ventre da sua mãe. A história de Sansão, ela começa com a referência à apostasia de Israel, ou seja, o abandono da fé no verdadeiro Deus. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Está registrado lá em Juízes 13, versículo 1. Embora Sansão ele tenha sido criado por seus pais como um nazireu era alguém que era separado para Deus, para ser santificado para o Senhor, e essa pessoa ela tinha alguns requisitos a serem cumpridos
por ele ser ou ela ser nazireu, então tinha que ser separado de muitas coisas. Lá em Juízes capítulo 13 você vai ver sobre isso. Então, nas suas histórias, nas histórias ali acerca de Sansão, mostram que o voto de fidelidade a Deus, para ele, para Sansão, tinha pouca ou nenhuma importância. No entanto, apesar da infidelidade desse juiz de Israel, o nosso Deus ele permaneceu fiel e encheu ele com o seu espírito, capacitando ele para assim fazer grandes prodígios ali em favor do povo de Israel, em meio ali àquele sofrimento que o povo estava enfrentando. Na carta aos Hebreus, o escritor ele traz uma visão mais positiva de Sansão do que até mesmo no livro dos Juízes. Indiscutivelmente, o filho de Manoá, que é Sansão, demonstrou fé, ao qual permitiu que Deus subjugasse os filisteus por seu intermédio. A gente vai ver isso lá em Hebreus 11, versos 32 e 33. Contudo, no livro de Juízes, revela de forma bastante clara algumas de suas pouco admiráveis características. E nós vamos ver isso a seguir. Sansão, ele viveu no começo do século 11 a.C. O seu nome está relacionado à palavra hebraica Shimson, a qual significa como o sol, ou também pequeno sol. Embora a narrativa bíblica não faça qualquer comentário a respeito disso, a escolha do nome pode ter sido influenciada pelo fato de ter havido uma cidade chamada Bet-Semes, que quer dizer Casa do Sol, lá perto de Zorá, na sua terra natal. Ou talvez tivesse relação com o deus Sol, Shamash. E Manoá, que era pai de Sansão, ele era da tribo de Dan, em cujo território ficava Zorá. Você vai ver isso em Juízes 13, versículo 2, Juízes 19, versículos 40 e 41. A cidade de Zorá localizava-se na sopé das montanhas, a oeste de Jerusalém, perto do território filisteu, nas terras que separavam a planície filisteia da área montanhosa de Judá. Também queremos falar um pouco sobre os filisteus. Os filisteus, eles foram os primeiros habitantes da planície costeira ao sudoeste de Canaã, no litoral leste do Mar Mediterrâneo. Eles dirigiram-se naquela região a partir de Creta e de outras ilhas do Mar Mediterrâneo, lá por volta de 1200 a.C. Dentre as principais cidades que os filisteus estabeleceram nessa área estão Asquelon, Asdod, Gaza, Ecrom e Gate. Josué, capítulo 13, versículo 3, fala sobre isso. E sabemos a partir de registros bíblicos que elas eram uma ameaça constante aos israelitas. Nos anos iniciais da história de Israel na Palestina, os filisteus exerciam controle sobre grande parte da região costeira e da região montanhosa inferior de Judá. A ameaça filisteia contra Israel chegou ao fim quando Davi tornou-se o rei de Israel, 1000 anos aproximadamente antes de Cristo. Lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1, fala sobre isso. 1 Crônicas, capítulo 18, versículo 1, também trata acerca disso. Falando sobre Sansão, sobre a questão de ele ser nazireu, vamos falar um pouco sobre os termos do nazireado. O filho de Manoá, ele teria a difícil missão de quê? De livrar os israelitas das mãos de seus inimigos, e o Senhor queria que ele fosse um homem santo e separado desde o ventre da sua mãe. Por isso, a mãe de Sansão, que era estéril durante a gravidez, não poderia beber vinho, nem comer qualquer alimento imundo, de acordo com a lei mosaica, e Sansão deveria ser um nazireu desde a sua concepção até o fim da sua vida. Você vai ver isso lá em Juízes capítulo 13, versículos 3 ao 5 e versículo 7. O termo nazireu, ele vem de uma palavra hebraica que significa separar, consagrar. A regulamentação acerca deste voto, nós vamos encontrar lá em Números do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 21. Qualquer homem ou mulher poderia fazer a promessa de separação a Deus.
O voto era voluntário. Lá em Números capítulo 6, versículo 2, fala também sobre isso. Tinha duração limitada. Número 6, versículo 5, 8, versículos 13, versículo 20 também fala sobre isso. Incluía mais 3 exigências, que são elas: abstinência de vinho, bebidas fermentadas e fruto da videira. Não cortar o cabelo, não ter contato com mortos. Você vai ver isso em Números capítulo 6, do versículo 3 ao 8. O nazireu que ficasse impuro, ele teria que passar por elaborados rituais de limpeza. Lá em Números também, capítulo 6, do 9 ao 21, fala sobre isso. O serviço nazireu de Sansão foi notável devido a 3 fatores importantes. Nós vamos ver quais são eles. Primeiro, ele não fez o voto voluntariamente. Esse foi exigido antes do seu nascimento. Em Juízes 13, versículos 5 e 7, fala sobre isso. E sua mãe também, ela deveria cumprir um rigoroso ritual. Juízes 13, versículo 4, também nós temos essa referência. Segundo, o seu voto deveria ser para toda a vida e não temporário. Juízes capítulo 13, versículos 5 ao 7, trata sobre isso. Terceiro, ele quebrou cada uma das exigências e teve associação com a morte. Juízes 14, versículos 6 ao 9, 15 e versículo 15. Muito provavelmente também ele bebeu em sua festa de casamento. Juízes 14, do verso 10 ao 20. E a sua cabeça foi rapada. Está lá em Juízes 16, versículos 17 e 19. Sansão como escolhido de Deus. O filho de Manoá, ele era um escolhido do Criador. O Senhor o abençoou e revestiu ele com o poder do Espírito Santo, dando-lhe uma extraordinária força física e sabedoria extrema para julgar o seu povo. Encontramos no livro dos Juízes alguns feitos específicos, os quais demonstram a força e o heroísmo de Sansão. Os feitos de Sansão dividem-se em 2 partes, Juízes 14, do versículo 1 ao 15 e versículo 20, e 16, do versículo 1 ao 31. Cada um atingindo seu auge com a destruição em massa dos filisteus. Na primeira parte, o Espírito de Deus se apossou dele por 3 vezes, Juízes 14, versículo 1 ao 15, versículo 20. É importante notar que isso não acontece no capítulo 16, quando Sansão agia não exatamente em benefício do Senhor. Sobre alguns feitos específicos de Sansão, nós temos os seguintes. Primeiro, o abatimento de um leão com as próprias mãos. Juízes 14, versículos 5 e 6. Segundo, a matança de 30 filisteus. Juízes 14, versículo 19. Terceiro, a queima dos campos, Juízes 15, versículos 4 ao 6. Outra matança de filisteus, Juízes 15, versículos 7 e 8. A fuga das cordas e a matança de 1000 filisteus, Juízes 15, versículos 14 ao 17. O incidente na porta da cidade de Gaza, Juízes 16, versículo 3. O rompimento das tiras de couro, Juízes 16, versículo 9. O escape das novas cordas, Juízes 16, versículo 12. A fuga das estacas, Juízes 16, versículo 14. E, por fim, a destruição do templo de Dagom, Juízes 16, versículos 28 ao 30. Sansão como um libertador cativo. A despeito de seus grandes feitos, o filho de Manoá deixou-se levar pelos desejos de sua natureza, desprezando a sua comunhão com o Senhor, seu nazireado, e cometendo erros fatais que o levaram ao fracasso espiritual e à morte física. Vejamos, pois, que erros que Sansão cometeu que devem ser evitados para que nós não tenhamos um fim trágico como aconteceu com Sansão. O primeiro deles foi o desprezo pela lei de Deus. A decadência de Sansão, ela começou quando ele passou a priorizar a sua vontade pessoal em detrimento da sua aliança com Deus. Ele flertou perigosamente com o pecado, julgando que era algo inofensível.
até que a presença do Altíssimo afastou-se dele e as consequências de seus atos vieram à tona, fazendo ele naufragar na sua missão. O que aconteceu com ele? Primeiro foi o casamento misto. Em vez dele preparar-se espiritualmente para livrar os israelitas das mãos dos filisteus, Sansão primeiro resolveu casar-se com uma filisteia, contrariando a lei de Deus, as tradições de seu povo e a vontade de seus pais. Está lá em Juízes, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. O matrimônio com estrangeiros era proibido para os israelitas. Êxodo 34, versículo 16, fala sobre isso. Deuteronômio 7, versículo 3, também trata do assunto. Portanto, a exigência de Sansão por tal esposa era uma afronta direta à tradição na qual os pais arranjavam o casamento. Então já começou o erro de Sansão por isso aí, saindo fora da lei do Senhor, saindo fora dos preceitos da sua nação. Todas as vezes que nós desprezamos a lei de Deus, desprezamos a vontade de Deus e saímos fora de princípios, nós com certeza trazemos sobre nós uma condenação muito séria. Gálatas 6,7 é bem claro nisso, quando Paulo diz o quê? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sobre essa questão do matrimônio. A proibição de Deus acerca do casamento entre o seu povo e os demais não era uma questão de preconceito. A influência das práticas religiosas e morais por aqueles que não seguiam ao Senhor era sutil, era persuasiva e contínua. Então a união desse tipo consistia num caminho mais rápido para a corrupção, a falsa religiosidade e o comportamento tórpio. Então não era possível esse jugo desigual que nós vemos aí entre Sansão, que era um nazireu, que era um homem separado, escolhido por Deus, com uma filisteia, que era de uma linhagem de um povo que era totalmente inimigo do povo de Deus. A luz não combina com as trevas. O crente não combina com o descrente. Precisamos ter muito cuidado com isso, principalmente pessoas que estão escolhendo aí pessoas para fazer parte do seu relacionamento. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus graça, que venha fazer uma escolha certa, correta, alguém que venha somar, não somente na sua vida conjugal, mas principalmente na sua vida espiritual, porque a Bíblia diz que se tornarão ambos uma só carne. Então Sansão, ele trouxe sobre si um problema muito sério com isso. Nessa questão sobre o desprezo da lei de Deus, nós vemos também que houve a quebra do voto de nazireado que Sansão tinha com o Senhor. Sansão, ele parecia não entender e nem valorizar a unção do Senhor como o segredo da sua força. Por ser nazireu, ele não deveria tocar em cadáver, ingerir bebida alcoólica e nem cortar o cabelo. Mas ele tocou em um leão morto, está lá em Juízes 14, versículos 4 ao 9, muito provavelmente ingeriu bebida alcoólica em seu casamento, Juízes 14, versículo 10. Interessante que a palavra hebraica para banquete é misté, que nesse versículo está relacionado ao termo que significa bebida e alude a uma grande boda com bebidas. E como veremos adiante, teve o seu cabelo cortado, quando Dalila o persuadiu a revelar o segredo da sua força. Juízes capítulo 16, versículos 18 e 19. O filho de Manoá, ele demonstrou com isso que a santificação não era importante para ele e que a satisfação de seus apetites estava em primeiro lugar. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro, ele diz que como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Nós somos chamados para ser separados. A luz não tem combinação com as trevas. Então temos que valorizar, assim como Sansão era um nazireu de Deus, nós também que servimos a Deus somos separados. O que a Bíblia diz em 1 Pedro 2,9? Lá diz o seguinte: vós, porém, sois sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então temos que ser separados. Não podemos de forma alguma quebrar a nossa aliança com o Senhor, abrir mão do nosso compromisso com Deus em detrimento dos nossos desejos, porque é um prejuízo muito grande e muitas vezes podemos pagar até com a vida. Continuando acerca do desprezo da lei de Deus, nós vemos também Sansão, ele flertando com o pecado. Se não bastasse quebrar o voto do Nazireu, Sansão também propôs um enigma para os filisteus. E o final dessa história foi trágico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele perdeu a sua aposta e a sua esposa foi entregue ao homem que tinha sido o seu padrinho de casamento. Juízes capítulo 14, do versículo 12 ao 20, trata sobre isso. E para vingar-se, Sansão, ele ateou fogo na seara dos filisteus. E esses, com muita raiva, queimaram vivos o seu sogro e também a sua mulher. Juízes capítulo 15, do versículo 1 ao 6, fala sobre isso. E por fim, Sansão apaixonou-se por uma mulher lá do vale de Soreque, chamada Dalila, que, orientada pelos filisteus, seus maiores inimigos, descobriu o segredo de sua força, levando-o à derrocada final. Está lá em Juízes capítulo 16, do versículo 4 ao 19. Para fechar isso aqui, nós vamos ver a medida da justiça divina. Para os filisteus, o filho de Manoá não passava de um herói fracassado. Afinal de contas, por causa de uma mulher, ele não conseguiu cumprir a missão que lhe fora confiada por Deus. Os inimigos de Sansão, então, poderiam tê-lo matado, mas prefeririam reduzir a sua existência a uma desgraça completa e à miséria. Está lá em Juízes capítulo 16, versículo 21. Então eles forçaram-no a fazer a moedura. A tarefa de moer era executada tipicamente por mulheres. Assim, tal serviço aumentou mais ainda a humilhação de Sansão. Mas ainda havia esperança para Sansão. Sabia que servia a um Deus misericordioso. Ele tinha conhecimento disso. Ele sabia que Deus tinha uma grande misericórdia e que manteria fiel a sua palavra. Mesmo que nós falhamos, mesmo que nós pecamos, Deus ele continua fiel com a sua promessa. E ele está sempre disposto a ouvir o clamor de alguém que se arrepende. Isso é muito importante para nós. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Vamos ver agora o cumprimento da vontade de Deus. Os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem. Em Juízes capítulo 16, versículo 23, você vai ver isso. E cerca de mais ou menos 3.000 pessoas vangloriaram-se, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Assim eles diziam. Juízes 16, versículo 24, fala sobre isso. Então eles levaram Sansão até lá para ser alvo de escárnios. Juízes 16, versículo 25. Mas os filisteus não se haviam dado conta de que depois de algum tempo cativo em Gaza, seu cabelo começara a crescer novamente. Juízes 16, verso 21 e 22 fala sobre isso. Sansão então pediu que seu moço o guiasse até as colunas do templo e fez a sua última oração ao Deus Todo-Poderoso. Está lá em Juízes 16, no verso 23 ao 30. Então, sabe o que aconteceu? O Espírito do Senhor, ele se apossou dele, tal como antes, e naquele dia foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Cumprindo assim a vontade e o propósito de Deus para a vida de Sansão. Mesmo que Sansão passou por tudo aquilo, mas aquele último momento da sua vida, ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito e pediu a Deus misericórdia. E naquele último momento, Deus o encheu do seu espírito para que ele pudesse cumprir a vontade de Deus. Irmãos,
Nós precisamos ficar no centro da vontade de Deus, precisamos ficar dentro dos planos de Deus. Como diz o hino da Lauriette, fica nos planos de Deus, deixa Ele tudo fazer. Com certeza você verá o que vai lhe acontecer. Ele realizará todos os planos teus. Com certeza é bem melhor ficar nos planos de Deus. Qual é a conclusão que nós temos acerca disso? Sansão, ele não deu valor ao que era sagrado. Ele infringiu o voto de nazireado, não obedeceu aos pais, desprezou as tradições de seu povo e entregou seu coração às mulheres que não tinham compromisso com Deus. O resultado foi o quê? Um dia despertou e viu que sua força havia se esvaído. Então seus inimigos se assenhoraram dele e ridicularizaram a sua vida publicamente. Contudo, o Altíssimo ainda daria a Sansão uma última chance de arrepender-se e de mudar esse quadro. E ele aproveitou, exterminando todos os filisteus e cumprindo o seu propósito como libertador de Israel, embora não exatamente da maneira como Deus havia planejado. Pelo exemplo de Jesus, nós entendemos que mesmo quem está na presença do Altíssimo e tem a unção do Espírito Santo, não está totalmente livre de ser tentado pelo diabo. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós vemos isso acerca de Jesus. Sendo assim, qual a lição que nós tiramos? Nós temos que vigiar e que de maneira alguma nós podemos facilitar ou brincar com a nossa natureza. Que não precisemos enfrentar catástrofes pessoais, sofrimentos, para voltarmos para o Senhor. Que Deus não precise tratar conosco dentro da aflição, dentro da angústia, dentro dos problemas, para que nós possamos entender que devemos estar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Aqui agora nós encerramos essa lição e que Deus abençoe a sua vida através desse ensinamento, que você possa tirar um tempinho e ler lá no livro de Juízes a história de Sansão, e com certeza o Espírito de Deus falará muito melhor ao seu coração ali dentro da sua palavra, te mostrará coisas gloriosas acerca da sua vontade para a sua vida, assim como ele tinha um grande propósito na vida de Sansão, mas Sansão não deu ouvidos e pagou um preço. Ele quer que você ouça a sua voz e que você se coloque na condição de cumprir a sua vontade, e com certeza Deus te abençoará poderosamente em Cristo Jesus. Um abraço, nós ficamos por aqui, até a próxima lição e fique na paz.